Olá, tudo bom com você? Vamos aqui falar um pouco sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Cristo venceu a morte. Cristo foi o único que pôde e aconteceu a morte sobre o pecado. A princípio era o pecado que estava sendo se devorado ao ser humano. Portanto, Deus, Ele teve compaixão e misericórdia dos seres humanos. E a humanidade estava em calamidade de enfermidade, digamos assim, da sua consciência do pecado. Quando houve uma batalha entre Lúcifer e os seus arcanjos e o exército celestial de Deus, o próprio demônio, ali houve uma derrota em ambas as partes, aonde o próprio Deus, na sua onipotência, expulsou as religiões de anjos decaídos para a superfície, ou seja, para baixo. Daí aconteceu grande combate espiritual entre o céu e a terra. Partindo para esse princípio, a humanidade, o ser humano, começou a se descandear-se, começou a sair do controle de Deus. Portanto, Deus criou o humano, que criou o homem. O homem, quando eu digo, é a mulher. Homem e mulher, a espécie na terra. Então, naquele momento, o ser humano começou a abrir nova fronteira para o conhecimento do bem e do mal. Então, o pecado ali entrou no coração do homem. Mas era preciso que a humanidade viesse a salva. Ou seja, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olhou para os seres humanos e desde toda a eternidade já estava programado. E Deus fez com que os seres humanos tivessem mais a segunda chance, ou seja, tivesse mais uma oportunidade de ver a salvação. Portanto, no princípio, dizendo-se, a gente via que o homem se achegava-se e sentava-se na presença de Deus. Daí, por a queda do humano, da consciência do pecado, houve-se essa divisão, onde o homem se afastou de Deus. Aí aconteceu vários debates espirituais dentro desse contexto, onde o homem ele ia ficar perdido para sempre, sem nenhuma salvação. Mas Deus, na sua infinita bondade, criou um plano, esse plano para que possa ter a segunda chance do homem ter a sua liberdade, mas a sua salvação em Deus. Então enviando quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, toda a história relata no contexto teológico que Deus enviou o seu Filho universo à Terra simplesmente para uma missão. A missão exclusiva foi para a salvação da humanidade, para a salvação do homem, porque o homem fazia no pecado. Dentro desse contexto, Deus enviando o Filho, o próprio Filho para a Terra, começou aí a trabalhar na oportunidade para que o homem visse a sua condição e se arrependesse. E a missão de Cristo foi isso, anunciar o reino de Deus. Portanto, ainda não estava tudo completo, ou seja, a salvação ainda não estava feita, porque os antigos, digamos, o povo de Israel, os hebreus, né, exemplo, Abraão, Jeremias, Elias, aliás, Elias foi arrebatado, mas Abraão, Isaías, Jeremias, os profetas, ou seja, todos os patriarcas, né, desde Davi
para trás, todos eles morreram. E eles estavam sem a salvação. Eles estavam pela promessa de Deus. Dali, naquele contexto, eles estavam no adormecer. Portanto, tinha outra promessa, a promessa da graça, da salvação, onde que Jesus Cristo veio, o mandado do Pai, para que todos tivessem salvação. Mas para isso era preciso algo maior acontecer. Esse algo maior justamente era ser imolado um cordeiro. Quem era o cordeiro? No Antigo Testamento nós vemos que o cordeiro colocado aí era justamente uma ovelha branca, ou seja, existia uma festa numa determinada data para se comemorar e comer um cordeiro. Portanto, esse cordeiro era uma libertação, ou seja, uma Páscoa. Então, para o povo antigo, lá de Israel, comemorava essa Páscoa em ano, cultivação das suas próprias famílias, das suas tribos. Mas Jesus Cristo entrou justamente nesse contexto, aonde Jesus Cristo se imolou completamente por mim, por você, por nós, por a humanidade. Aí foi criado-se um plano da salvação. Jesus Cristo morreu como Cordeiro Pascal para a humanidade. Daí que começou a ele sim a morrer por a humanidade, pelos seres humanos, pelo homem. Começou justamente a derrota do pecado. Então, o pecado já não existia mais, porque Deus venceu o pecado através do seu ensinamento, através da sua palavra. Então, houve-se uma oportunidade, mas existia a segunda parte, que era a morte. Era preciso que o homem passasse pela morte, como de fato nós passamos por a morte. E Cristo, sendo humano, se tornou, sendo o próprio Deus, sendo o próprio Filho de Deus, se passou pelo humano para se reverter-se, ou seja, para morrer. Qual era a mais vitória? A vitória maior que tinha, justamente, era a morte sobre o pecado, ou seja, a vitória da morte. Deus transpassou, ou seja, Jesus Cristo transpassou as barreiras. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo derrubou o pecado e venceu a morte. Por isso que há a vitória da morte. Então Jesus Cristo passou por toda aquela condição desde o seu flagelo, como um matador, ou seja, como uma ovelha no matador, ou seja, como um cordeiro, justamente sendo posto ao matador para ser morto. Mas houve uma vitória. Essa vitória foi a vitória da ressurreição sobre a morte, onde Jesus Cristo ressuscitou. Então Jesus Cristo não morreu, pelo contrário, ele ressuscitou, dando vida a todos, e vida justamente em abundância. Foi da onde que ele ressurgiu dos mortos. E ainda mais, ele ressurgiu dos mortos, foi até as profundezas. A profundeza é aonde estava Abraão, Davi, as suas descendências, os pais da fé, ou seja, os profetas. Deus foi até os infernos pregar o evangelho também das boas novas, ressuscitando aqueles que estavam dormindo. Então Jesus ressuscitou não somente aquele, mas ressuscitou ainda muito mais aquele que sazia nas trevas. Jesus ressuscitou para as luzes da sua ressurreição. A vitória foi concebida, ou seja, a morte foi derrotada. Todo o mal contra o próprio inimigo de Deus, quando Jesus Cristo o ressuscitou, o próprio mal, ele não existia mais, não existiu mais. Que ficou foi a vitória de Cristo sobre os homens. Ou seja, o pecado não fazia mais sobre nós, por a condição da graça de Deus. Porque Jesus Cristo, ele é a fonte da salvação. Ele deu a vida por toda a humanidade. Todo o seu sangue foi banhado pelo Cordeiro Pascal. E todos nós temos essa salvação em Cristo Jesus. Ele é a salvação da nossa vida. Ele é
o Cordeiro Pascal, o Príncipe da Paz, que se imolou por mim e por você. Por isso a Páscoa, ou seja, a Páscoa da Aleluia, são as 8ª Páscoa, onde comemora a alegria do Senhor. Nós comemoramos, vamos comemorar sempre essa alegria, que é a nossa força. Ele ressurgiu como o sol da manhã, porque Ele é a nossa alegria. Ele nos deu a libertação, nos libertou do pecado e nos libertou da morte. Aquele que morrer nele ressuscitará aos 3º dias, em corpo e alma, na sua vida gloriosa, na sua segunda vinda gloriosa. Ele ressuscitou e deixou para os seus discípulos o seu ensinamento: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar os meus, para buscar aqueles que são eleitos. Então, a ressurreição de Cristo existiu. A ressurreição de Cristo, ela foi prevista para a humanidade, para que nós possamos ser salvos nele. Porque só Ele é o Salvador da vida, só Ele é o Salvador do mundo. Deus teve misericórdia dos seres humanos, do homem, enviou seu Filho para morrer por nós e ressuscitar ao 3º dia. Então, Jesus Cristo ressuscitou. Todos nós temos essa ressurreição em Cristo Jesus. Louvado seja Deus.